Olá, pessoal, e que prazer em estar com vocês em mais um programa Conquista com Bicalho Júnior. Pessoal, vocês sabem que a cada 15 dias nós temos convidados e convidadas para lá de especiais, né? E que sempre trazem histórias lindas para todos nós. Mas antes da gente começar, queria dizer a você que nós estamos aqui nessa conceituada e maravilhosa loja da Móveis Conquista. E, pessoal, estamos com um outlet que está fazendo um sucesso absoluto, condições excepcionais de preço. Não perca essa oportunidade, tá? Você pode procurar aqui o Joanis Massaro, que é o grande líder, nosso grande amigo, e pode ter certeza que você vai ser muito bem atendido aqui pelos nossos consultores. E como vocês sabem, a cada 15 dias temos uma convidada ou convidado muito especial. E dessa vez estará comigo uma pessoa sensacional, mãe, mulher, empreendedora, grande líder e olha, futurista, hein? Que entende muito das coisas, principalmente dessa parte de pegar no carinho humano das pessoas. Hoje nós vamos conversar com a Raíssa, que é diretora e proprietária do Rancho Beliscão, a casa mais espetacular de entretenimento do Espírito Santo. E olha, vai ser um papo sensacional, hein, pessoal? Prazer em receber você, Raíssa, aqui no programa. Obrigada, Bicalho. Bom dia. Primeiro, deixa eu agradecer vários adjetivos aí maravilhosos que você me deu. Espero que eu faça jus um pouquinho disso aí que você está falando. É um prazer muito grande para eu, Raíssa, mãe, mulher, como você está falando, vim representando a empresa familiar que nós temos, né? Então, em nome de toda a equipe do Rancho Beliscão, agradeço o convite e vai ser um bate-papo bem legal aí hoje. Não tenho dúvida disso, né? Raíssa, a primeira pergunta que eu queria te fazer é porque a gente sabe que você realmente tem uma característica de muita atenção em tudo que você faz. Você é uma pessoa muito exigente, uma pessoa que gosta de fazer tudo muito bem feito. Como é que começou essa Raíssa? Essa Raíssa que, lógico, tem uma história por aí, claro, né? Mas essa Raíssa, ela começou de alguma forma. Conta pra nós desde o início, vamos lá. Eu sempre tive uma família, um pai que me cobrava andar muito nos trilhos ali com tudo, né? E com isso também em relação à entrega de escola, do que estava sendo executado, sempre a presença já dentro da empresa de forma um pouco mais infantilizada, mas acompanhando ele. Então acho que essa cobrança aí também de ver o espelho da entrega que meu pai fazia, que minha mãe fazia, da gente querer se aproximar, de caminhar no mesmo trilho. Então acho que é nesse sentido, de tentar entregar alguma coisa próxima do que eu sempre vi eles executando. Aquela coisa do exemplo em família, exatamente, né? Que sempre foi passado por você e que você isso. não teve tanta dificuldade de passar para frente, né? Isso aí. Agora, isso era assim eu vou te perguntar, era assim no colégio, na escola, na faculdade, porque eu vejo uma pessoa que vem assim, não é só lá no rancho, né? Eu acho que isso é em tudo que você faz. Como é que você era na escola? Eu acredito que você devia ser uma líder de classe. Eu sempre fui líder de turma, aquela que encabeçava para poder fazer as gincanas, para coletar os alimentos quando tinha alguma coisa de gincana humanitária. O que tinha para fazer eu pegava, as festinhas também organizava. Então eu sempre gostei de tomar frente nesse sentido aí. Mas sempre fui muito compromissada ali realmente. Então, se era para estudar, era para estudar. O que eu tinha que tentar me esmerar mais, eu me esmerava. Alguma matéria que eu tinha mais dificuldade, eu chamava a coleguinha para poder estudar comigo em biblioteca, etc. Então, se eu sentia que eu tinha alguma dificuldade, eu tentava correr atrás daquilo ali. Uhum. E é bacana, o que você falou aí, eu gostei, que é esse seu jeito especial já de querer ajudar as pessoas, sabe? De estender a mão, de ver o ser humano com empatia. Sempre foi assim? Você construiu essa relação? Como é que é isso? Bicalho, eu cresci dentro de uma igreja evangélica. Eu não sei se... eu acredito que sim, tenha tido uma relação direta, porque desde muito novinha era aquela coisa de final de semana, a gente ia para a igreja no sábado, reunia a turminha ali no pós-almoço e aí tinha recolhimento de alimentos, montagem de kits, a gente fazia entrega em comunidades, enfim, montava almoços. Então, acho que isso aí, desde novinha, a gente sempre foi sendo trabalhado. De certa forma, também, eu acho que a igreja cristã, evangélica, seja ela qual for, ela vai passando valores muito humanos ali. E aí você, desde pequenininho, ouvindo aquilo ali, aquilo se torna alguma coisa não só especial, mas uma premissa. E edificante, né? Com certeza. Então, eu não tenho a menor dúvida que esse crescimento, junto com um lar um pouco mais religioso ali nesse início de infância, é importante para que a criança cresça. Você vem numa base, né? De um certo e errado. Isso, sabendo muito bem os seus compromissos com todos, né? Não só com você, não olhando só individualista. A gente vê hoje as pessoas, às vezes, preocupadas só consigo mesmo.
coisas que eu nunca vi em você. Eu tenho certeza que você sempre levanta pensando em todo mundo, né? A Raíssa que eu conheço é assim, aquela que pensa em todo mundo. E eu vou aproveitar para te fazer mais uma pergunta, né? Você, lógico, com teu pai, né? Seu Eugênio, eu quero aqui mandar um grande abraço ao seu Eugênio pela forma espetacular como ele ensina a todos nós a tratar o ser humano. Gente, acima da média. Daqui a pouco nós vamos falar sobre Rancho Beliscão e as oportunidades que temos lá e como tá bonito, viu, gente? Segura aí que nós vamos falar sobre isso. Mas eu preciso dizer para você que é uma coisa que faz a diferença hoje, porque as pessoas estão muito preocupadas com o lucro, estão muito preocupadas com o que vão ganhar. E não que elas não sejam humanas, não é isso que eu quero dizer, mas elas não sabem colocar essa parte da ajuda, do servir as pessoas para agradar em primeiro lugar. Eu sempre vi isso, tanto no teu pai quanto em você. Lógico que você me explicou que vem dessa relação com a igreja, né? Sim. Mas como é que foi essa ponte de levar isso para uma história de uma empresa que tem tantos anos? Conta para nós. Bicalho, essa relação um pouco mais próxima com a equipe sempre existiu, porque, primeiro, uma empresa familiar, dois, uma empresa que não era grande, então esse contato direto com toda a equipe sempre foi uma coisa muito comum e tradicional, e também pela cultura do meu pai, que foi fundador da empresa, para ele sempre foi importante manter os funcionários ali, os mesmos funcionários e as famílias dos funcionários. Então, por exemplo, nós tivemos o caso do Orni, que ele foi um dos responsáveis pela construção da empresa, que já trabalhava com carnes e foi o nosso açougueiro, por muitos anos até falecer. Além do Orni, veio a esposa dele, Madalena, que acompanhava ele também na função do açougue, que também ficou com a gente até pouco tempo atrás. Além da Madalena, vieram as filhas, então olha, trabalhando que bacana. em Gerações cozinha, trabalhando. netas que vieram em uma primeira experiência de emprego, trabalhando em monitoria infantil com a gente, trabalhando em atendimento de salão, hoje já cursando faculdade federal, fazendo IFES, outras trabalhando em empresas grandes, em Vitória também. Então, assim, com já outra posição no mercado, mas que por muito tempo da nossa vida, toda essa família aí esteve envolvida. Essa aí foi uma família que eu contei. A gente tem várias outras famílias que o pai começou, os filhos eram trabalhando, ficaram com a gente por anos na empresa. Então, essa coisa do familiar e da proximidade realmente foi algo muito natural instaurado na empresa e mantido, preservado, porque é o que a gente entende de valor. E aí eu tenho que te perguntar, porque olha, parece simples, viu, Raíssa, mas não é o que a gente vê, né? Como que foi isso por tantos anos? Como manter essa cultura tão familiar, tão próxima? O que vocês faziam e fazem de diferente para que as pessoas tivessem tanto amor, como eu, que te acompanhei há algum tempo, né? Estou te acompanhando aí nessa nova gestão. Vejo claramente na essência das pessoas que amam trabalhar com vocês. Essa pergunta é um pouco complexa, eu vou tentar, não sei, de certa forma que facilitar, mas eu acho que acima de tudo com muita honestidade. A gente tem que ser extremamente honesto ali com quem está do nosso lado. Dar um feedback. Com certeza. Ouvi-los, né? Andar muito corretamente ali ao lado, valorizando aquela pessoa, não só aquela mão de obra, aquela pessoa, entendendo as particularidades dela, enquanto membro ali de uma família, que às vezes tem algum detalhe, até de que forma que a gente pode tentar estar ajudando naquilo. Eu não sei de que forma que funciona em grandes empresas, não é o nosso caso. Mas dentro da nossa empresa, a gente tem um certo controle ali, porque é uma equipe que está sob nossa égide, sob nossos olhos. Então a gente consegue ter essa ingerência ali quando necessário e se necessário, né? Não, e eu acho espetacular, porque não é uma receita do bolo. Sim. É uma coisa que vocês fazem como família mesmo, né? Exato. E sabem ouvir, sabem delegar, acreditam nas pessoas. Exato. Tem gente que às vezes chega para mim, Raiz, fala assim, ô Bicalho, eu não vou acreditar não, porque eu já fui muito traído, sabe? Tem esse tipo de coisa. E eu falo assim, gente, mas se a gente parar de acreditar, a gente não vai prosperar. E eu vejo Deus abençoando a tua empresa, a tua família, o teu pai, vocês prosperando por acreditar sempre no ser humano. Você tem que dar essas dicas para nós, isso é importante. Como eu falei, essa questão da honestidade que a empresa tem com o funcionário, isso é uma coisa que eu vou
observando, não só no momento da contratação, mas no decorrer do contrato também. Que eu olho para ela, que eu olho para a equipe e falo assim, tô tranquila, era essa equipe que eu queria. Essa pessoa me passa uma coisa boa. Não vou dizer em relação à malícia, que tem gente que às vezes é um pouco, tem um algo a mais ali. Não é isso que me incomoda, mas é que seja uma pessoa honesta e correta. Se eu vejo que tem qualquer sinal contrário disso, essa pessoa não permanece na empresa. Então acho que esse é o primeiro... Que vai na contramão de tudo. Daquilo que a gente prega de edificante. Exatamente. Então, esse é o primeiro sinal. E aí você está me perguntando como que a gente lida com essas questões do estresse ali, de casos pontuais. De fato, existem momentos, finais de semana, etc., que são um pouco mais conturbados, né? A gente vem analisando ali um histórico, prévio de como que funciona, o que precisa para funcionar bem, número de equipe, número de insumos, o que normalmente é vendido de número de pratos, quais são os problemas que podem acontecer de forma mais recorrente. E aí, fazendo essa análise do que é mais recorrente, você consegue se prever ali realmente para um futuro, né? Então, a gente já vem suprindo essas lacunas. Eu vejo, Raíssa, você, o estilo seu, é muito completa no sentido que você é uma pessoa detalhista, é uma pessoa analítica, mas ao mesmo tempo tem essa, vamos dizer, essa empatia humana muito forte dentro de você. Aí você completa os dois lados, o mundo subjetivo de uma empresa e o mundo objetivo de uma empresa. A sua rotina diária, você consegue passar pelos dois lados com facilidade? Ou em alguns momentos também, isso é normal, a própria Raíssa fala assim, nossa, hoje eu não dou conta. Porque tem a Sofia também, né? Que eu queria que você falasse da Sofia, né? E, cara, eu gosto de começar o dia, normalmente eu faço isso no dia anterior, colocando todos os pontos ali que eu preciso de executar para entregar no dia seguinte, pelo menos. A minha agenda de ontem, eu terminei, do que eu tinha me proposto a fazer, eu tinha 14 pontos ali que eram de execução. Eu consegui fazer 3 do que eu tinha listado. Mas eu fiz 1000 outras coisas, todas relacionadas à empresa, ao trabalho. Cheguei na empresa cedo, ontem pela manhã, saí de lá quase 10 horas da noite, trabalhei literalmente o dia inteiro. Mas o que eu me propus inicialmente a fazer, eu não consegui cumprir, mas eu fiz várias outras. Então, assim, de certa forma, eu poderia estar me cobrando que eu não finalizei aquilo? Poderia, mas eu sei que no geral, no global... Você deu o seu melhor. Eu dei o meu melhor, eu fiz o que foi preciso pela empresa. Você sabe que você pode somar todo dia, né? Isso, exatamente. Eu tenho o dia de hoje para poder finalizar essa minha agenda que ficou pendente, né? E aí ter o final de semana, eu tenho a semana seguinte. Então, eu não vou deixar de cumprir aquilo ali vai ser finalizado. Mas às vezes não na hora que a gente quer, né? Agora, tem uma coisa que é interessante, né? Porque eu vejo agora você mais presente no sentido de que é uma normalidade ter uma sucessão, né? O seu Eugênio precisa descansar, trabalhou muitos anos. Não que ele não esteja lá, que a gente sabe que está lá sempre. 24 horas. 24 horas. Mas eu já sinto que a questão agora é assim, olha, peraí, alguém tem que assumir, tem os filhos, e parece que a filha que abraçou é a Raíssa. Como é que essa coisa da sucessão, como é que vocês, como família, estão lidando com isso? Primeiro que dentro da nossa família a gente respeita muito um ao outro. Então, respeito muito meus irmãos, a opinião deles. Quando eu vou, às vezes, criar alguma coisa nova ou vou tocar em algum assunto um pouco mais delicado, recorro, mostro, pergunto o que eles acham, se tem alguma coisa ali para poder tá somando. Então, essa união aí, enquanto família realmente existe. Mas, de fato, no operacional da empresa, o que toca ali a empresa tem sido eu junto ao Eugênio, que foi o criador da empresa, meu pai. Então, assim, foi uma coisa também muito natural para mim, como eu te falei, desde a infância eu ia direto com meu pai para o restaurante, era para brincar, era para passar o dia junto com ele, era para levar as amigas, era para estudar, e as Vivenciou ali dentro, exato, né, tudo, e aí as coisas que às vezes eram, sei lá, detalhes, meu pai saía para fazer compra no Ceasa, ia fazer compra no Macro, eu ia junto com ele, eu achava que ali ele já escolhia você? Porque tem os seus irmãos. A proximidade do homem e da mulher, eu acho que é uma coisa que a gente ouve falar muito aí fora. E que... O pai com a filha exato. E, de repente, a mãe com o filho. Tem isso. Então, eu sempre acompanhei, eu sempre fui alucinada com minha mãe, mas eu sempre acompanhei muito meu pai. E, na minha cabeça, era o jeito de eu estar brincando e de certa forma, era, porque eu me divertia fazendo aquilo ali, né? E se tinha alguma festinha no restaurante de criança, ele, Raíssa, você vai ter festinha, você quer trabalhar para ganhar seu dinheiro no final de semana?
semana eu ia trabalhar na festinha, às vezes eu ficava na copa, coisa de criança, eu lavava um copo e achava que estava trabalhando efetivamente, ou colocando farofinho e vinagrete nos potinhos e aquele cantinho da cozinha ali era meu. Você estava brincando de trabalhar. Colocava uma caixa de guaraná no chão, assim, subia, dava altura, e aí ali eu estava servindo e servia, dava para os garçons, eu achava que eu estava de fato trabalhando. Mas de certa forma, sim, eu estava ali entendendo o valor do trabalho, o valor do que o restaurante representava e representa para minha família, de que tudo que a gente teve ali foi devido ao trabalho dos meus pais, que também veio majoritariamente do restaurante. E talvez todo o meu empenho e também ligação emocional e carinho que eu tenho pela empresa e por tudo que a gente constrói ali, realmente é devido a isso. Porque eu fui crescida com aquela mentalidade, com aquela educação dentro do rancho, né? Então eu tenho um amor enorme por aquele negócio. Adorei essa coisa de educação dentro da empresa, amor pelo rancho. E não pode faltar aquelas dicas especiais da nossa queridíssima Lai Gonçalves, que vai viajar com você pelo mundo da Móveis Conquista. A primeira outlet da Móveis Conquista está sendo um sucesso tão grande que eu tive que voltar aqui para te mostrar com detalhes todas as possibilidades que você vai encontrar para mobiliar a sua casa. E aqui na Outlet você vai encontrar diversos modelos de tapetes com tamanhos diferentes, estilos diferentes, que eu tenho certeza que vai encaixar direitinho com a decoração aí da sua casa. E aqui na Outlet você vai encontrar peças com até 50% de desconto. E, gente, tem que vir aqui na loja para escolher, porque são peças únicas, então garante já a sua. Aproveite para renovar a sua casa com estilo e economia, com as nossas opções de sofás, puffs, mesa de centro, decoração e muito mais. Não deixe de aproveitar essa oportunidade única de deixar a sua casa ainda mais bonita e aconchegante. Conheça a nossa outlet e aproveite essas opções incríveis. Pessoal, é empolgante, né? Eu quero agradecer, Lai, que carinho, viu? Obrigado por tudo, tamo junto. E não tenho dúvida que você vai vir correndo para buscar essas especiais condições e produtos da Móveis Conquista. E, Raíssa, esse assunto, você sabe que ele é diferenciado, ele é extraordinário e mostra a grandeza de vocês. Como é que é trabalhar com esse programa Sejus? Conta tudo para nós e o que você sentiu, como é que era, as reações positivas, as negativas, o que aconteceu para que tudo fosse um sucesso na bênção do Senhor. Amém. Bicalho, o Sejus já é um programa que existe dentro do restaurante há alguns anos, eu não sei exatamente quantos, mas já tem bastante tempo. Para quem não sabe, você podia explicar para o pessoal?
O Sejus, ele é um regime de recuperação, né, de ressocialização do sistema penitenciário no regime semiaberto. Acredito que existam em outros estados também, existem sim, e no Espírito Santo, as cadeias que são aqui mais próximas à cidade, que já estão em regime semiaberto, mais próximas à Vitória. Você pode estar fazendo esse cadastramento junto a eles. Há uma psicóloga que faz uma análise prévia de quem são os perfis que estão aptos a fazer o início de uma ressocialização. Perfeito. Então eles saem sozinhos, né, de ônibus, de transporte público, do presídio pela manhã bem cedo, chegam na empresa no horário acordado. Então, se trabalham com mais pessoas no turno do mesmo sistema, né, eles vão e voltam juntos, e é uma coisa bem organizada, tem toda uma consultoria, como eu falei, uma análise psicológica, pode haver também uma análise sua direta. Então essa foi a forma que eu optei por trabalhar dentro do rancho. Quando nós começamos, eu comecei por indicação de uma pessoa que era parente da nossa família, que ela já trabalhava na empresa dela, tinha coisa um pouco mais de 30 funcionários do Sejus, e ela trabalhava com alimentação, com uma recreação, diversão com criança, com famílias, como se fosse tipo um hotel fazenda aqui no estado. E aí ela me falava muito do sistema, eu tinha um certo receio, claro, a gente não sabe o que espera daquilo ali, mas como ela falava de forma muito positiva e me dava exemplos muito bons, eu fiquei intrigada com aquilo. Aquilo te despertou, né? Me incomodou, falei, gente, mas será que funciona bem dessa forma mesmo? Deixa eu tentar ver como que é. Aí me aproximei do sistema, fui fazer o nosso cadastramento, fui conhecer a proposta. Esse trâmite todo a gente levou exatamente 1 ano, foram 12 meses até, eles fazem análise também das empresas, então o cadastramento não é uma coisa muito simples e muito rápida. Eu levei 12 meses para poder ser inserida naquilo ali. E aí, de certa forma, com um pouco mais de receio de como que seria aquele desenrolar, eu perguntei se eu poderia começar fazendo as entrevistas, igual faço as entrevistas de emprego no restaurante. Hoje não faço mais de forma direta, a gente tem uma pessoa do RH que faz, mas antigamente eu participava mais disso. Então, lá no Sejus, eu ia na sala da direção, eu não sei se isso é um procedimento padrão, mas eles autorizaram que a gente fizesse. A gente fazia análise daquelas pessoas que tinham sido já indicadas pela psicóloga. Então, se eu precisava de uma vaga, eles chamavam lá, selecionavam 7, 8 detentos e eu entrevistava diretamente 1 a 1, olhando nos olhos. E eu sentia a energia da pessoa, eu sentia a verdade dela ou não. Eu perguntava sobre o crime, o que tinha sido cometido, a razão. E elas falavam? Falam. Que bacana. E também existe em Vitória as diferenciações de presídios. Tem presídio que ele é de crime sexual, tem presídio que é focado mais em tráfico e outros crimes. Então, fiz também uma seleção prévia ali, da onde eu achava que eu poderia estar me sentindo mais à vontade de iniciar com aquela mão de obra. Você pode optar por trabalhar com presídio masculino ou feminino. Então, é até bom de você entendendo qual que é o perfil mais da sua empresa, né? E hoje em dia eu tenho uma mescla. Eu tenho algumas meninas do sistema penitenciário feminino e tenho outras do masculino. Agora, Raíssa, eu preciso te perguntar, porque isso é importante. E no início, como é que foi a aceitação desse pessoal que já estava lá? É difícil, né? Tive uma conversa, não coloquei de surpresa, eu tive uma conversa prévia com a equipe e eu lembro que o primeiro setor que teve a inserção de uma mão de obra foi na cozinha. Então foi o primeiro setor que eu reuni, eu lembro como se fosse hoje, assim, do dia da reunião, todo mundo em pezinho em volta e já tinha um certo burburinho porque eu estava soltando aos poucos ali que poderia haver essa inserção e estava tendo uma rejeição, sim, da equipe. Aí a primeira pergunta que eu fiz no decorrer da reunião foi o seguinte, falei, gente, quem aqui tem algum parente que está preso? Aí algumas pessoas levantaram a mão. Quem aqui já teve um irmão ou filho, alguém que já foi preso, mas não está mais preso agora? No final, a maioria ali tinha se prontificado de, se não era um parente, era algum amigo muito próximo, alguém que significava emocionalmente para ela ali. Com isso aí já acabou, a reunião foi resolvida. Ou seja, eles se colocaram na situação, Exato, aceitaram e abraçaram isso. Abraçaram, mas não só, esse aí foi o primeiro momento, né? Então a gente foi inserindo pessoas e foi vendo como que era a reação ao longo do trabalho mesmo. Quem estava aceitando bem aquela função, quem não estava, quem estava
sendo aderido pela equipe ou não. Sim. E aí, com isso, você vai fazendo reformulações, vai fazendo readequações, até chegar num estágio ideal. Hoje, as pessoas que eu estou trabalhando na equipe, como eu te falei anteriormente, a sensação que eu tenho com os meus funcionários são as mesmas que eu tenho com eles. Eu tenho que chegar, olhar para cada um nos olhos e me sentir assim, feliz, tranquila, satisfeita e falar assim, você é uma pessoa que eu quero aqui na equipe. Ela não está lá só porque ela é um CEJUS. Ela está lá porque ela é uma pessoa que está demonstrando valor, porque ela trabalha muito bem, porque ela se esmera. São responsabilíssimos. Que ela se entrega, né? Aquela coisa de, olha, eu quero fazer o meu melhor. Eu estou arrependido do que fiz. Oportunidade que eles estão tendo. É uma oportunidade. De uma porta aberta ao mundo, de demonstrar-lhe o seu trabalho, o seu valor, de arrependimento, de tudo mesmo. Então, são muito compromissados com o horário de entrada e saída, se esmeram demais. Eu falo que acabou que foi um grande celeiro que eu encontrei, porque ali eu tenho pessoas que estão nessa ressocialização, mas são pessoas que estão assim, querendo com unhas e dentes agarrar a oportunidade que elas tiverem e de fato trabalham muito bem, Bicalho, trabalham muito bem, se entregam muito. Eles acabam sendo destaques pelo empenho, né? Pela garra. Você fez um trabalho recente com a gente por mais de um ano na empresa, com desenvolvimento de liderança, e você pôde se aproximar e conhecer esses meus funcionários. Sempre né? com caras boas, energia boa, Exatamente. Positiva, né? Exatamente. A gente sentia claramente isso. E são pessoas que, terminando o sistema ali, acabou a ressocialização, normalmente a gente vem contratando aquelas pessoas que de fato se destacaram, e hoje a gente tem pessoas que são braços direito, que são destaques de equipe. E até já estão totalmente contratadas, né? Passaram um período... Quando eu falo que são pessoas que estão efetivamente na equipe, exato, é isso, são né? pessoas contratadas, que são seletistas, né? Estão sob regime de CLT, recebem gorjeta, plano de saúde, tudo que a empresa dispõe, eles realmente fazem jus e estão gozando daquilo ali. Benção, né? Agora vamos falar dessa parte futurista, né? Porque o rancho tem duas histórias. Uma antes, com esse trabalho maravilhoso, familiar, intensivo, de dedicação, de amor, de carinho, mas de uns 2, 3 anos para cá, seu Eugênio e você resolveram subir 10 anos de patamar, porque a gente acompanhou isso lá, né? Aquela verdadeira Disneylândia das crianças, que hoje é o melhor parque infantil de restaurante do Espírito Santo, as mesas com mais qualidade, música ao vivo. Já não temos mais um bar e restaurante, nós temos hoje uma cadeia de entretenimento. Obrigada. Como é que foi essa mudança? Quem que pensou isso? Conta para nós um pouquinho disso aí. Bicalho, o rancho sempre existiu com uma capacidade ali de clientes satisfatória, boa, sempre foi uma casa muito grande, sempre tivemos playground, estacionamento gratuito, que fazia esse complexo. Porém, nós estamos prestes a completar 50 anos, né? Então era uma casa muito antiga e que precisava, desde sua base, ser reestruturada no todo. Mas como a empresa ali é uma área que realmente é muito grande, nós temos quase 3 mil metros quadrados de restaurante. Impressionante, né? A área é maravilhosa. Muito grande, E tem estacionamento, tem Sim, tudo, tem tudo todo, num lugar né? só. Exato. Mas então, justamente devido a essa metragem ser muito grande, o investimento também seria muito grande. Meu pai sempre colocou isso muito como premissa, assim. O que ele lucrava dentro da empresa, lógico, a subsistência, o que era natural, o que era normal ali, mas em grande parte ele sempre reinvestiu dentro do restaurante. O exemplo que ele gostava de usar era falando assim, eu sou como se fosse o prefeito da cidade, a minha cidade é o Rancho Beliscão. Eu começo pela fundação, então refazendo a parte toda de esgoto, hidráulica, elétrica, etc., para depois ir aparecendo. E também uma outra coisa que era engraçada é que antes de começar pelo que seria o exposto ao cliente, na cabeça dele era mais importante ele começar pelo interno. Então, refazendo as câmeras de congelamento, frigorífica, resfriamento, onde ficam as hortaliças, dando uma base fazendo a área de qualidade, açougue, cozinha, copa. Então, toda a parte interna, que era onde de fato a equipe trabalhava, ela já estava totalmente reestruturada, mas aquilo não era visível ao cliente. E aí, de 2017 para frente, nós começamos um projeto de reestruturação ali do restaurante, mais com essa parte arquitetônica.
Nós tivemos a presença da Ítala e da Solana, que elas têm essa estrutura arquitetônica de muita presença, do pé direito alto, de vidro, iluminação. Isso aí foi um DNA deixado por elas. Então, iniciamos esse projeto e fomos tocando. Então, o que havia de faturamento, o que havia de lucro, a gente foi reinvestindo. Contudo, como a gente começou essa obra e a estrutura foi ficando melhor, consequentemente, fomos tendo mais movimento. Porque o cliente quer estar numa casa boa, fresca, refrigerada, uma casa bonita, com iluminação, ele quer estar num lugar vivo. E que tome conta de toda a família. Sim, que não com certeza. Que não seja só aquela gastronomia que eu quero elogiar, porque eu vou dizer para você, é maravilhosa, né? Sim, supera obrigada. Muitos países do mundo aí, porque você come de tudo de bom lá. Aliás, daqui a pouco eu vou te dar um tempinho para você falar, para convidar os nossos parceiros a estar lá no Rancho Beliscão renovado. Sim. Né? Mas só para completar, para que você complete, e também a questão da família no sentido de a criança ter alguém para olhá-la, né? Sim, com certeza. Aquele que gosta de vinhos pode tomar o seu vinho, a diversidade que você criou nessa forma de atendimento. Nessa reestruturação que nós iniciamos em 2017, a gente foi seguindo, tínhamos em mente ali a forma como nós gostaríamos que o restaurante estivesse hoje, e hoje eu acredito que sim, ele esteja, mas a gente sempre vai criando aquelas cerejas do bolo que podem continuar sendo desenvolvidas, né? Então, conseguimos investir de forma muito pesada no Play. Talvez lá atrás não era algo possível para nós, mas com o desenrolar do movimento e dos clientes, do faturamento, a gente conseguiu reinvestir isso. Então, sim, a gente tem o maior Play de Vitória hoje, são mais de 200 metros quadrados ali de brinquedão, brinquedos eletrônicos, airgame, basquete. É um Play que é gratuito, coloca oficinas diferentes para as crianças. Então, por exemplo, nesse mês atual agora, nós estamos tendo uma recriação infantil toda quarta-feira. Tem as oficinas, tem as brincadeiras, tem a discoteca, tem pintura de rosto, bola mania. Às quintas-feiras ainda tenho tocado um projeto, já tem alguns meses, que é junto com a escolinha de inglês GK. Então, vai uma professora para poder brincar com as crianças nas quintas, ensinando inglês. Então, é uma forma de você estar se divertindo mais com cultura, né? Tivemos, e aí eu vou fazendo de forma um pouco com um certo rodízio ali. Um projeto musical aos sábados, com música, com diversão, com brincadeiras com as crianças também. Ou seja, o que você está querendo dizer é o seguinte: agora mais vale a experiência do cliente ser superada em sua expectativa do que qualquer outra coisa. Posso um merchan aqui rapidinho? Agora não, rapidinho não, é muito, agora é seu. Eu queria que você desse um recado, tá? A gente já caminhando para esse final de programa, eu queria que você desse um recado para todos que estão nos ouvindo do que é estar no rancho, e convida eles, vai Raíssa, convida, porque eu sou suspeito para falar que eu sou cliente assíduo. Claro. Aliás, quero dizer que sou cliente desde 96. Um rostinho fácil de encontrar quando cheguei aqui e sempre fui muito bem atendido lá. Fala do rancho pra gente, convida lá o nosso amigo para estar com vocês, vamos lá. O Rancho é um restaurante que ele atende muito bem ali um empresário, um grupo de empresários durante a semana, grupos corporativos grandes, porque a nossa estrutura é uma estrutura muito grande. Então, essa semana mesmo nós tivemos reservas aí de grupos corporativos de 100 pessoas, temos para a semana que vem de 200. Então, a gente tem essa capacidade aí de absorver realmente esse grupo maior. Mas atendemos especialmente também com muito carinho, muito amor, os grupos familiares. Então, o pessoal que está aniversariando, que vai juntar a família toda no período, às vezes, da noite ou no almoço, é também o nosso foco de atendimento. Temos um telão gigantesco, então, o público do futebol, temos ações específicas para futebol, rodízio de petiscos, cervejas em promoção, cervejas artesanais. Agora, no mês que vem, lançamento da cerveja própria da casa, feita por uma cervejaria artesanal Bravo, em Juiz de Fora. Temos a nossa nova adega, que também está sendo lançada agora, já estamos trabalhando com ela. Temos ali capacidade para até 1000 rótulos. Então, aquele público que é um pouco mais delicado no vinho, que gosta, que tem essa questão do sabor e do atendimento diferenciado, tem toda uma capacitação da nossa equipe para isso. Os amantes de carne, é o nosso xodó ali, então temos carnes maravilhosas, combos diferentes, não é só um espeto de picanha ou um ancho, temos combinações diferentes, cortadas na hora para você ali, frutos do mar. Então é uma casa muito completa, uma área de estacionamento gigantesca, com pessoas para poder fazer ali uma manobra para você, se preciso, para poder estar olhando. E o rancho é bem completo, Bicalho. Raíssa, ficaríamos aqui mais tempo ainda falando de você,
falando das maravilhas que é realmente a experiência gastronômica e de entretenimento do Rancho Beliscão, que eu sou cliente, que eu amo de coração, tá? Eu quero te parabenizar. Obrigada, Bicalho. Por essa liderança espetacular, por estar à frente de uma casa que é vencedora. Agradecer ao teu pai, que não está aqui, mas eu sei que ele merece todas as honras dessa casa, e a todos aqueles que estiveram comigo lá nesse processo maravilhoso de desenvolvimento. Desejar muito sucesso e dizer, ó, vamos ainda melhorar ainda mais. Com Pode ter certeza, certeza. com certeza. Tá? Aproveito também para poder contar que agora, no mês de julho, nós vamos estar fazendo o lançamento da adega, o lançamento da nossa cerveja artesanal, em comemoração ao aniversário de 49 anos do restaurante, e montamos uma proposta de colônia de férias para as crianças, que vão ser exatamente no período de férias escolares, né, nas 2 últimas semanas de julho, de segunda a sexta, com atração de recreação real mesmo. Então, oficina, discoteca, muitas brincadeiras recreativas, igual nós brincávamos antigamente mesmo, e com muita diversão, pintura no rosto, bola mania, e enfim. Então nós estamos aguardando vocês para muita diversão, um atendimento gostoso e um momento especial aí junto do Rancho Beliscão. Pessoal, vocês sabem que a cada 15 dias nós temos sempre um convidado e uma convidada especialíssima aqui no nosso programa Conquista com Bicalho Júnior. Aqui nessa loja linda, maravilhosa do Joani, que você pode vir para trocar os seus móveis, pode vir renovar a tua casa, renovar o ambiente. Vocês sabem que aqui o Joani sempre te recebe de braços abertos. Muito obrigado por estar conosco e nos siga lá nas redes sociais, ó. Se liga aí. Primeiro, no YouTube, pelo Eagles Inteligência. Lá no nosso Instagram, você vai nos seguir pelo @eagles.inteligência. E se você quiser saber um pouquinho da nossa carreira profissional de consultoria, com tantos líderes maravilhosos como esses que a gente traz aqui, você pode nos seguir também no @bicalhojr, tá bom? Agradeço a todos, um beijo no coração, que Deus nos abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser.